Olá, sou Lohane Barbosa, doutoranda em Química na Universidade Federal de Ouro Preto e coorientadora do projeto de iniciação científica desenvolvido pela aluna Zamara Vital e orientado pela professora Aparecida Majeste. Este trabalho foi intitulado Filmes Poliméricos formados por amido e álcool polivinílico incorporados com flavonoides para identificação e quantificação de cobre. Os filmes foram sintetizados a partir da solubilização do PVA por 1 hora a 90 graus Celsius, seguido da gelatinização do amido por 30 minutos a 95 graus Celsius e da solubilização da solução filmogênica contendo amido, PVA e glicerol por 30 minutos a 90 graus Celsius. Em seguida, foi realizada a incorporação dos flavonoides rutina e quercetina nos filmes a uma concentração de 0,01820 mol por quilo. Essa solução foi agitada por 30 minutos e, em seguida, vertida em placas de vidro das dimensões de 30 por 18 centímetros, onde foram levados à estufa a 40 graus Celsius e deixados secando por 48 horas. Em relação aos resultados obtidos, inicialmente então foi realizada a leitura da cor dos filmes utilizando-se um equipamento, que é o colorímetro. Os códigos C correspondem aos lados revestido e o código U corresponde ao lado não revestido dos filmes. Todas essas leituras foram realizadas em quintuplicata e nós apresentamos então as médias dos valores obtidos. Nós nos atentamos aos dados de B, que refere-se à coloração amarela do filme. Então, como vocês podem observar, o filme contendo quercetina apresentou maiores valores de B e, consequentemente, apresentou uma coloração amarelo mais intenso. Em relação aos dados de espessura, foi realizado esse equipamento, que é o medidor de espessuras, e nós constatamos que a incorporação dos flavonoides promoveu um aumento na espessura dos filmes. Já em relação aos dados de solubilidade, foram investigados diferentes valores de pH e, com base nos dados obtidos, nós constatamos, na verdade, que a solubilidade ela não foi significativamente afetada pela incorporação de rutina e quercetina nos filmes. Quando realizamos esses testes de solubilidade em presença de metais como, por exemplo, cobre e ferro, nós também não observamos alterações significativas nos valores de solubilidade desses filmes. Já em relação à liberação dos flavonoides dos filmes, inicialmente foram preparadas soluções contendo os metais ferro e cobre em diferentes valores de pH e colocados em contato, então, com os filmes incorporados com os flavonoides, por um período aí de aproximadamente 168 horas. Passado esse tempo, foram realizadas as leituras dos espectros das soluções que estavam em contato com os filmes. E aqui nesse slide, como vocês podem observar através dos espectros, a gente consegue notar aqui alguns incrementos de absorvância nas bandas que são características da rutina, nas regiões aqui entre aproximadamente 257 e 357 nanômetros, o que nos indica, na verdade, que houve uma liberação, então, da rutina do filme para as soluções. Em contrapartida, quando nós avaliamos esse mesmo efeito para as soluções que estavam em contato com os filmes incorporados com quercetina, nos comprimentos de onda aqui de absorção desse flavonoide, a gente observa, na verdade, que essa liberação ela foi praticamente insignificante. Então, o que de certa forma nos despertou maior interesse, visando na futura aplicação desses filmes. Também foram realizados testes de análise de cor para os filmes contendo os flavonoides em contato com soluções de diferentes metais, como zinco, cobre, alumínio, ferro, arsênio 3, arsênio 5 e chumbo em valores de pH 1 e 5. E a partir desses testes, nós constatamos que o filme incorporado com quercetina em pH 5
foi seletivo para o metal cobre. Em relação aos dados de raio-x, nós obtivemos os difratogramas para os filmes contendo apenas amido, apenas PVA, para o filme controle sem flavonoides e para os filmes incorporados com rutina e quercetina. E de forma geral, esses difratogramas apresentaram comportamentos semelhantes. O que os diferencia, na verdade, foi basicamente a intensidade dos picos. O que, de certa forma, nos permite inferir que houve a incorporação dos flavonoides nos filmes, porém, esta não foi tão significativa a ponto de alterar as propriedades e a estrutura, né, dos filmes. Neste trabalho, então, foram obtidos os filmes poliméricos formados por amido e PVA incorporados com os flavonoides rutina e quercetina. Os testes já realizados nos indicaram que essa incorporação dos flavonoides não promoveu alterações significativas na estrutura e propriedades desses filmes. E como o filme contendo quercetina se mostrou seletivo para o metal cobre, já visando, né, na sua aplicação, as próximas etapas deste trabalho, então, consistem na construção de curvas analíticas de B, né, que é o parâmetro que se refere à cor amarela dos filmes, em função da concentração do metal, a fim de que nós possamos, então, determinar a concentração desse analito em amostras certificadas com concentrações conhecidas, para que nós possamos, de certa forma, então, estimar a confiabilidade, exatidão e precisão do método de quantificação proposto. Os agradecimentos à Universidade Federal de Ouro Preto e aos órgãos de fomento. Obrigada!